E no debate de hoje, vamos olhar para os canteiros de obras aqui no país. A construção civil vive uma escassez significativa de mão de obra e, com isso, cresce a presença de imigrantes no setor. Um movimento, inclusive, que lembra o que já acontece há décadas nos Estados Unidos e que começa a redesenhar o perfil dos trabalhadores aqui no Brasil. Inclusive, tivemos uma reportagem lá no Metro Quadrado que traz um pouco, inclusive, do olhar de representantes da construção civil em diferentes áreas do país sobre esse movimento. E é um movimento que acontece também aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em outras áreas aí do estado. Gustavo, essa estratégia é mais uma do setor da construção que realmente assim está se vendo com as cartas indo embora, né? Joga ali uma estratégia, muitas vezes não funciona, uma tentativa, por exemplo, de atrair jovens para esse mercado. Tem essa questão dos aplicativos que o próprio setor coloca como um entrave nessa atratividade de trabalhadores. Seria um caminho essa aposta nesses imigrantes para ocupar essa vaga? Eu acho essas que, vagas? assim, sinceramente, o quesito da formação da economia ele mudou e tem mudado. Isso só escancara todo esse processo. E a gente está falando de um setor que é muito relevante para a economia, ainda é muito relevante para a economia. Mas alguns pontos aqui, assim, primeiro que a relação do processo, né, de escolha, né, ela também se ampliou, né, por conta de todo o avanço tecnológico, dessa questão de aplicativos, dessa questão de várias outras coisas, ou como que se inserem, né, dentro do mercado de trabalho formal ou informal. E isso é um processo decisório de reação de incentivos que é muito relevante. E tem a ver com várias coisas. Né? O Paulo acho que vai comentar também um pouco de um outro lado que parece filosófico, mas que eu achei de uma simplicidade argumentativa fantástica, né? Que assim, é uma mensuração de custo-benefício no final das contas. Né? Eu só queria colocar um ponto que vai parecer fora, mas né, que é um exemplo para a realidade que a gente tem. Primeiro que você coloca, né, que o que está acontecendo é um processo natural, como já aconteceu em outras economias do mundo. Não só Estados Unidos, né, mas principalmente também Europa em vários lugares. Né, quem são os trabalhadores braçais de Londres ou da Inglaterra, por exemplo? Né, pessoas do leste europeu, por exemplo. E que tomaram exatamente o lugar no trabalho em que a população já não mais queria, né, se vincular com o processo de recebimento de massa salarial através daquilo. Então, é um processo natural que acontece nas economias, mas o porquê que acontece em cada uma das economias também você tem um processo diferente disso. Por que eu acho que tem que levantar essa bola? Primeiro que o processo de formação econômica ela mudou. E a construção civil sempre vai ser, em qualquer lugar do mundo, muito relevante, só que ela está perdendo muito espaço, né, para a indústria de serviços. Porque também o padrão de consumo das pessoas também mudaram. Né? A nova geração, a gente tem que conversar dessa coisa geracional. Né? A hora de fazer poupança e patrimônio das gerações anteriores era muito ligado com imóvel e essa coisa. Hoje não tem muito a ver com isso. Inclusive as pessoas têm essa coisa do nômade digital, tem muito dessas outras coisas. Então assim, você já tem um problema estrutural da conceituação da construção civil inserida no mundo econômico que a gente vive hoje, e não é só para o Brasil, o mundo como um todo. Né? Vide a descoberta que a China teve. Né? Eu não posso confiar o meu crescimento num setor como era a minha confiança disso. O que ela está fazendo? Deixa as empresas quebrarem. E olha que coisa engraçada. A China fez uma coisa que o Ocidente morre de medo. Deixar, né, que a competição exerça suas consequências. Né? Tomou as decisões erradas, você vai e quebra. Deixou quebrar a Evergrande, essas outras coisas, e está enfrentando o processo, mas tentando migrar para um processo, né, transacional monetário, que é muito mais vinculado a serviços, que é vinculado à tecnologia, valor agregado e por aí vai. E eu acho que a gente está num the verge of, né, assim, no limiar de, né, que a gente está discutindo qual que é a capacidade transformacional, né, da economia brasileira como um todo. E tem a ver, sim, com todo esse processo econômico de aplicativos e etc. E por aí vai. E vai continuar, né, desse ponto. E eu teria um pouco de cuidado também. Assim, por que as pessoas migram para fazer esses trabalhos? Mas se a pessoa não quer, que mora naquele país, ele não quer, né, fazer isso daqui, por que o outro vai querer? Por conta que no outro país não tem, né, alguma coisa que é tão boa como trabalhar nesse negócio.
Né? Então, assim, você tem que explodir. Qual que é essa conceituação, né, da migração? Quem que migra para os Estados Unidos para trabalhar nisso? Né? Mexicanos, pessoal da América Latina como um todo, né, e etc. Não é canadense que está migrando para trabalhar lá no negócio. Na Inglaterra. Não é francês que está migrando para trabalhar lá no negócio. Não, é leste europeu, que as oportunidades, razoavelmente, são muito mais problemáticas, inclusive, né, por dinâmicas que nem todo país do leste europeu fez o que a Polônia fez e que a gente discutiu ontem. Grande parte não fez. Né? Romênia, Bulgária, Moldova, né? E coisas desse tipo. E por que no Brasil isso está acontecendo? Porque a gente tem um fluxo migratório, basicamente venezuelanos e Haiti, né? Que infelizmente estão tendo que sair do processo econômico do próprio país, né? Simplesmente para achar uma forma melhor, né? E essa talvez é uma possibilidade. Né? E dentro da construção civil, né? Assim, a construção civil vai ter que continuamente se reinventar. Né? Por isso que, inclusive, está tendo muita dessa coisa da PropTech, né? Assim, como a tecnologia aplicada melhora a parte dos processos para diminuir, inclusive, a dependência de falta de mão de obra, por exemplo. Né? Não tem muito mais gente subindo parede por tijolo. Né? Você faz pré-moldado. Vai lá na fábrica, você tem uma fábrica com robô, né, processos industriais, etc. Faz o pré-moldado, em vez de precisar de 3 para subir a parede, você precisa de 1. Né, e aí você compensa isso daqui. Então, assim, eu acho que tem muita mudança. Isso é um símbolo de uma mudança muito maior, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu na Inglaterra, como aconteceu na China, e etc. É um símbolo da mudança do processo da formação econômica que a gente tem como um todo. Né, e por trás disso tem muita coisa, né, que aí eu passo a palavra para o Paulo, que eu acho que tem muito a agregar. Vamos começar lembrando do arco histórico. Nós tivemos nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, uma grande imigração de bolivianos para a indústria da confecção no Brasil. Mais ou menos a mesma coisa. A indústria da confecção padecia da mão de obra, a mão de obra começou a ser substituída pelos bolivianos, depois houve até os escândalos da mão de obra escrava, dos bolivianos que eram mantidos dentro de um quarto com 20, 30 pessoas morando no mesmo lugar, mas tudo isso resultou naquela vinda dos bolivianos para serem utilizados como mão de obra na confecção. Estamos vendo agora o que acontece com venezuelanos e haitianos, você acabou de lembrar. Esse processo tem uma outra implicação, e essa implicação vai no processo do assistencialismo brasileiro. Veja bem, a construção civil, por exemplo, porque o filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro. O filho do pedreiro não quer mais pegar no desempenho. Porque a construção civil tem horários que começam mais cedo. Presença física, cumprimento dos horários, padrões e processos a serem seguidos. Um acidente numa obra de construção civil causa um transtorno muito grande, não pode-se haver quebra de processos e métodos. Aí você tem a informalidade, os microbicos, né, que a gente conhece muito bem, porque aí dá a flexibilidade, dá autonomia, dá o suposto ganho escalonado, mas tem os programas assistenciais. Ô Júlio, se alguém vai para um programa assistencial que garante o essencial, ele vai querer se submeter ao regime definido e determinado de um canteiro de obras? Ponto de interrogação. O jovem que cresce amparado por programas assistenciais, ele vai ter incentivo para se profissionalizar em áreas técnicas ou não técnicas ou de apoio? Se o assistencialismo no Brasil não for imediatamente combinado com formação profissional ou com percurso de saída do sistema do assistencialismo, nós vamos ter a dependência absoluta. Hoje nós estamos vendo essa realidade na construção civil, aqui nos centros urbanos. Vá, por exemplo, ao meio médio rural ou rural e descubra a dificuldade de se arrumar um cerqueiro. Descubra-se a dificuldade de arrumar um retireiro para o leite. Ou um boiadeiro para poder mexer com teu boi de corte. Ou alguém para capinar a tua horta. Ou alguém para limpar a sua plantação de agronecessidade ou de agroprodução, e você vai ver que você não consegue também. As praças do interior do Brasil estão lotadas de botequins carregados de pessoas bebendo a 1h, 1h30, 2h da tarde, fiando-se no assistencialismo. No centro urbano e também no centro rural,
boa parte dessa verba assistencial está sendo destinada para jogar nas bets. Nós estamos produzindo ociosos. A produção de ociosos custa caro. Ontem nós já falamos um pouco sobre isso. Um Brasil atrasado, que não investe em processo de formação, que não investe em processo de educação, que trata a forma assistencial com projetos assistencialistas e que está indo para o buraco. 40 anos sem crescimento do produto interno bruto. E hoje essa é a realidade. Não se assustem o que vai acontecer daqui para frente em outras profissões. O recado está dado. Mas eu sei que tem gente que vai dizer que isso é só discurso de quem é contrário às visões progressistas do mundo. Um comentário que eu acho que vale a pena, dessa coisa do assistencialismo, é assim, se mede a qualidade de um programa social não pela quantidade de pessoas que entram no programa, pela quantidade de pessoas que saem desse programa. Mas só que a nossa visão, né, populista desses últimos 40 anos, a gente mede exatamente quantas pessoas ainda se mantêm nesse negócio, né, e não quantas pessoas que saíram. Então, acho que faço voz contra o Paulo. 53% dos brasileiros estão dependentes de algum programa assistencial do governo. Ou dos governos. 53% dos brasileiros dependem de programas assistenciais. Anotem esses números. São bons de serem anotados para entender a realidade que vivemos. O Gustavo tocou num ponto que é fundamental. Todo programa assistencial, por inteligência no processo, ele tem que ser um percurso formativo. Ele tem que entrar, transformar e colocar para fora do programa assistencial. Esse é o primeiro aspecto. Mas tem que ter uma visão pragmática. Você sabe por que tem que tirar as pessoas de dentro do programa assistencial? Porque tem outras para entrar, Júlio. Porque o desenvolvimento não pode parar no desenvolver de pessoas. Então, por essas duas razões, você ficar celebrando o número de pessoas inscritas no Bolsa Gás, Família, Auxílio Papagaio, Auxílio Periquito, ao invés de você ficar medindo dessa forma, meça, como disse o Gustavo, quantos saíram? Me conte, por favor, quantos deixaram de receber assistências do governo e passaram a estar dentro da sua garantia de produtividade. A dele, da comunidade que ele envolve e da nação que ele representa ou mora.